Salve, salve, torcedor Alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, rapaziada. Vem trazendo aí um corte do jogo aberto, falando muito sobre o Palmeiras. E essa sexta-feira agitadíssima, possivelmente a saída do Vitor Reis. E com isso eles mostram aí que a base pode render até 2 bilhões. 2 bilhões, rapaziada. Sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos seguir falando de Verdão aqui no Jogo Aberto. Notícia ao vivo é sempre nossa prioridade. Nivaldo Decilo, nosso parceiro, lá na porta da academia de futebol. O pai do Ronaldo. Ei, papai. Diga, baby. Feliz ano novo, papai. Ô, menino Diga, lindo. baby. Eu não sei se você Tudo já bem? renovou seu Grande contrato, abraço. Nivaldo, mas você pode colocar uma observação na próxima, tá? Sobre link, Ronaldo Giovanelli, fica a dica. Não, tá certo. Vou acompanhar essa dica aí de perto. Lívia, obrigado. Um abraço para você, também para o Baby, para o nosso Ronaldo Giovanelli e para todo mundo ligado no nosso Jogo Aberto em todo o Brasil. Pois é, notícias do Palmeiras, que segue treinando em 2 períodos aqui na Academia de Futebol, na Zona Oeste da capital paulista. Algumas informações importantes. O meia Jorginho, que é brasileiro e italiano. Ítalo-brasileiro, ele que é jogador hoje do Arsenal, não está sendo muito usado por lá, 33 anos de idade, ele foi oferecido para o time do Palmeiras. Foi oferecido, mas o Palmeiras ainda está com cautela. O contrato dele vence na metade do ano, portanto ele já pode assinar um pré-contrato, só que o Palmeiras está aguardando a definição do Andréas Pereira. O Fulham ainda não respondeu. O Fulham ainda não respondeu se vai ou não aceitar aquela oferta que a gente já disse aqui do time do Palmeiras. E outra coisa que a gente pode falar aqui do Palmeiras hoje é com relação à renovação de contrato do Marcelo Lomba. Marcelo Lomba renovou o contrato, e ele que tem 38 anos de idade, mais uma temporada, é o reserva do Everton. Desculpe, tem uma movimentação aqui ligeira, né? Porque o time está treinando em 2 períodos, como eu disse. Próximo treino às 4 da tarde. Com relação ao Rony, surgiu aquela possibilidade de rusga, de que o Rony estaria afastado do grupo profissional, jogando, treinando em separado. Não, segundo o Palmeiras, ele está treinando com todo o grupo, então o Rony está tendo essa possibilidade de treinar enquanto aguarda propostas. Não acertou com o Fluminense, mas tem possibilidade de ir para o futebol mexicano, de repente para a Arábia, isso que a gente vai aguardar nos próximos dias. Vitor Reis, essa é a grande notícia, né? Aquela notícia que surpreendeu muita gente, o Manchester United oferecendo 40 milhões de euros pelo jogador. Hoje a entrevista, o Manchester City fez essa proposta, eu falei United, né? O Manchester City fez essa proposta de 40 milhões de euros. A presidente do Palmeiras deu uma entrevista hoje ao braço do New York Times, o The Athletic, dizendo que a intenção dela, vamos ver, né? Dinheiro é dinheiro, mas a intenção dela seria segurar o Vitor Reis até depois do Mundial de Clubes, ou seja, só depois do meio do ano é que ele seria negociado. Vitor Reis, que é uma das joias da base do Palmeiras. Aliás, a base é uma mina de ouro da equipe alviverde. E é o que a gente vai ver, quanto fatura o Palmeiras com os seus garotos em formação nesse processo do João Paulo Sampaio. A matéria é do Caio Capato. Vamos acompanhar. Título, sucesso, retomada de protagonismo e, claro, muito dinheiro. Nos últimos anos não há como separar o time principal do Palmeiras de suas categorias de base. Até porque muitos dos últimos títulos têm participações especiais deles, os garotos da academia. Uma história que começou com o Gabriel Jesus e a Copa do Brasil de 2015. Também o Brasileiro de 2016. Passou para a geração de Patrick de Paula e o pênalti decisivo no Paulista de 2020 contra o Corinthians. Isso sem falar do gol contra o São Paulo, na Libertadores do ano seguinte. Ainda Gabriel Veron e o passe decisivo para Dudu na semifinal de 2021 na Libertadores contra o Atlético Mineiro.
Mas o melhor estava por vir. Endrick, o fenômeno, se tornaria o mais jovem a marcar e atuar pelo Palmeiras, o cara do primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E também do Brasileiro de 2023, com show pra cima do Botafogo. 2 anos e 5 títulos com a camisa alviverde antes de se transferir ao Real Madrid. Mas Endrick deixou um substituto à altura. Estevão não demorou a virar a principal figura do Palmeiras e, quem sabe, do futebol nacional. Foram 15 gols e 10 assistências em sua primeira temporada como profissional. Seleção brasileira e venda para o Chelsea da Inglaterra. Mais um fora de série que brotou com a camisa alviverde e com alguns detalhes que fazem toda a diferença. Luiz Guilherme jogou em todas, Estevão jogou dos 2 lados, joga de 10, Endrick jogou nas 4. Então ali eles entenderem, né, que isso é importante para eles. A gente não vai para a escola só para a gente estudar geografia, né? A gente tem tantas matérias e depois, quando a gente chega na faculdade, que aí é o profissional, que a gente chega ali e fala assim, ó, agora eu sou isso. João Paulo Sampaio, o coordenador das categorias de base do Palmeiras desde 2015, é o responsável por tudo que vem acontecendo. Quem comandou uma transformação de uma base que não revelava quase ninguém e não vendia quase jogador algum para o setor mais positivo da história do clube. O próximo nome da vez é esse aqui, Vitor Reis, zagueiro de 18 anos, que está chamando a atenção simplesmente de Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Tanto que os ingleses devem assinar com uma proposta irresistível para não abrir nem possibilidade de negócio a outros clubes. 250 milhões de reais, mais do que o dobro da maior venda de um zagueiro brasileiro na história. Beraldo deixou o São Paulo para o PSG no ano passado por pouco mais de 100 milhões de reais. Números que assustam e conduzem o Palmeiras a mais de 2 bilhões de reais em vendas nos últimos anos. A última venda de John, a gente bateu 1,8 bilhão, então 1 bilhão e 800 milhões e gastou 300, né? Então assim, superávit aí de 1,5, a gente está falando venda versus gastos. Então vamos desvendar esta lista, que é liderada por Endrick e os seus mais de 400 milhões da transferência ao Real Madrid. Depois Estevão com 358 milhões, Luiz Guilherme com 172 milhões, todos da mesma geração. Aí vem Danilo, Kevin, Gabriel Veron, Giovani, Luan Cândido, Arthur na primeira venda ao Bragantino em 2020, Patrick de Paula, Fernando, John, Vitão, Wesley, Vitinho, Ian Matheus, Gabriel Silva, Vinícius e Daniel Fusato. Tanta gente, tantos títulos, lucro e sucesso. Fica sempre a expectativa do que ainda está por vir. Tem uns pequenos lá que já chamam a atenção. Eu falo que o Palmeiras tem geração aí para 10 anos. Eu falo assim às vezes, ó, tá vindo outros aí, a fila tem que andar, viu? Não me cobre os extraterrestres que eu falo. Não é toda hora. A gente vê 2 jogadores como o Endrick e Estevão, está entre os 5 mais jovens da história da seleção brasileira a estrearem na seleção principal. Quando você vai ver os outros, é Pelé, é Edu, é da época de 60, 70. Então, assim, é muito tempo. 1, 2, 3, já! Tá aí a molecada do Verdão, né? Os verdinhos dando frutos aos cofres, fora que os meninos vêm conseguindo conquistar tudo nas últimas temporadas também. Agora, o Palmeiras está lucrando bem? Está conseguindo aproveitar? Está deixando de fazer ídolos? Esse é o nosso assunto a partir de agora, com aquele timaço esperto do Jogo Aberto. Falar de coisa séria, coisa que a gente não tem como Palmeiras, La Plata. Dinheiro. Pois é. Porque eles estão faturando aí muito com os meninos. Agora, Chico, o Vitor Reis é o assunto da semana. A gente falou sobre isso aqui ontem no nosso debate. Proposta do Manchester City, 40 milhões de euros. A Leila, a presidente Leila, deu uma declaração a um jornal que é braço direito do New York Times, que disse o seguinte: posso até vender, mas ele só vai depois do Mundial. Essa é a declaração da Leila, que quer segurar um menino que é promissor. O futebol dele foi destaque ano passado e o Palmeiras vem investindo. Acho que o principal foco é o Mundial. Mas essa é uma diferença também do Palmeiras em relação às outras equipes. Você não tem um desespero para vender. É claro que tem as metas orçamentárias ali da venda de jogadores, e o Palmeiras tem feito isso muito bem, mas quando você estabelece esse processo, chega um clube
que vem de fora para oferecer 10, 15, 20 milhões de euros, muito obrigado, um abraço, deixa eu aqui ter benefício esportivo, deixa eu formar melhor os meus atletas aqui. Não, mas eu estou chegando com 40. Bom, aí a conversa é outra. Porque a gente tem que tratar o diferente como ele é. O Estevão custou 60 milhões porque ele é diferente. O Vitor Reis está custando 40, até não acho que valha tanto assim ainda, né? A gente não viu pouco do Vitor Reis, é um fenômeno assim em termos de potencial, ele realmente chegou muito bem, mas a gente viu pouco. Agora, chega um clube com 40 milhões de euros, até por isso, até pelo que a gente não sabe do que vai acontecer, os clubes brasileiros, infelizmente, até pela questão cambial que está absurda aí, quando os clubes de fora vêm com esse valor, gente, não tem conversa. Eles dependem disso. O que eu defendo é que os clubes não dependam sempre, e o Palmeiras até está chegando nesse ponto, da venda de jogador. Você tem que ter outras receitas. E aí, claro, né, você forma, venda aqui e ali, mas especialmente que os jogadores possam jogar mais tempo aqui. O Palmeiras até consegue fazer isso até determinado ponto. É que não dá para comparar com Estevão e Endrick aí, que são jogadores que, como disse o próprio JP Sampaio, demora 50 anos para surgir no nível de resultado que eles entregam no profissional. Agora, Capelanes, baseado numa declaração aqui do Chico falando, a gente viu pouco sobre Vitor Reis. Ele estava na Copinha ano passado, foi para a seleção sub-20, foi capitão sub-17, usou a abraçadeira, assumiu ali uma posição de risco, né? Chega num Palmeiras que teve um ano que não foi o seu melhor ano, não conquistou, não estava com o time tão azeitado e parece que ele não sentiu. Não. Vimos pouco, mas o que o City teria visto nele para fazer uma proposta tão grande? A palavra que o Chico usou, potencial e, acima de tudo, uma saída de bola impecável. Assim, se a gente for analisar aqui a questão do Guardiola, o que o Guardiola gosta? Da construção da jogada começando de onde? Do goleiro, pelo lateral, pelo zagueiro, e ele entrega tudo isso. Tem uma questão aqui, gente, só para que a gente possa minimamente entender a grandeza de cada clube aqui. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, isso aí ninguém discute. Se você for pegar 2 jogadores recentes da história do Palmeiras, é praticamente o valor que o Cruzeiro teve que ser vendido por uma péssima administração que passou por lá e destruiu o clube. A gente está falando de 400 milhões, de 70% do Cruzeiro lá atrás, quando o Ronaldo chegou. É o valor, gente, de 2 jogadores que foram vendidos recentemente, envolvendo o Estevão e o Endrick. Você fez um sinal para mim. Dá praticamente um jogador. Praticamente um jogador. 2 aí supera o valor de SAF. E o Vitor Reis, eu não acho nenhum absurdo isso que a Leila falou. Pelo contrário, vamos segurar para que o meio do ano. Só para que a gente possa explicar mais uma vez para quem está nos acompanhando. O meio do ano é a metade da temporada para nós e início da temporada europeia. Então o jogador, se ele chegasse agora no Manchester City, ele seria titular? Ele jogaria? Acredito que não. Ficaria 6 meses adaptando. Ficaria 6 meses adaptando, aguardando, esperando o momento dele. Então a chegada no meio do ano é boa para o Palmeiras, que vai ter o jogador no Super Mundial, e é boa também para o Manchester City, que como renovou o contrato com o Guardiola, vai ter uma sequência positiva de pré-temporada para ambientar ainda mais esse moleque. É o útil e agradável para todas as partes, Palmeiras, jogador e City. E vamos lá, com toda a bola que ele apresentou pra gente ano passado, ele também está se adaptando ao profissional. Ele não tem um ano de profissional. Essa é a grande questão. O menino é muito novo, ele não tem um ano de profissional. Então a gente tem que ter muita calma aí na hora de liberar esses personagens. A Leila faz muito bem em segurar. Calma. Eu tô calma, tia Leila, tá tudo certo. Tô falando que você faz bem em liberar. Obrigada. Quer comprar, a gente libera depois de cumprir com o nosso compromisso. Agora, Sgarbi, o Endrick foi embora, teve peça de reposição. O Estevão vai embora. O Vitor Reis pode sair. O profissional do Palmeiras agora já fisgou 5 meninos da Copinha para reforçar o elenco principal. É um absurdo o que eles fazem nos bastidores. Não, o trabalho na base do Palmeiras, a gente falou sobre isso ontem, Lívia, é espetacular, espetacular. E o nome é João Paulo Sampaio, que faz esse trabalho de anos lá maravilhoso. No meu ponto de vista, a Leila e o próprio JP Sampaio, eles têm algo muito interessante, na minha opinião, de que é um cuidado. O Palmeiras hoje tem o selo de um dos melhores clubes formadores do mundo, né? Tem esse selo que é importante, é interessante. Só que eles têm um cuidado especial também para o jogador chegar pronto lá fora, para o jogador chegar num momento interessante. A gente vê o Endrick, por exemplo, que é um jogador que está passando por um processo natural lá também de banco, também está no Real Madrid com o Mbappé, com o Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, que é muito difícil ele ter um espaço logo de cara para jogar. Só que eles têm um cuidado para preparar bem o jogador antes de mandar lá para fora. E para mim essa visão da Leila em relação ao Vitor Reis, além de ter o Super Mundial, que é importante, você ter um jogador bom como ele no elenco, é também isso, não queimar etapas com o jovem. Para mim, se fechar essa venda, é a melhor, não maior, que maior é quando a gente fala de números, mas é a melhor venda da história do futebol brasileiro. O Palmeiras conseguir esse valor no Vitor Reis, que é lógico, um ótimo zagueiro, já demonstrou não ter sentido a pressão de uma camisa gigante como a do Palmeiras, só que é um cara que foi pouco utilizado, pouco visto.
E aí fecha um valor como esse, mostra muito bem que além de formar jogadores, que é algo que o Palmeiras está fazendo de forma exemplar, muitas vezes também captando jogadores de outra base, trazendo para suas categorias de base, daí com a estrutura você tem mais possibilidade de formar uma joia. Para mim, vendendo ele por esse valor, é a melhor venda da história do futebol brasileiro. Porque mostra muito bem que no Palmeiras os clubes lá de fora confiam e sabem que o jogador vai render frutos também, tanto financeiros, futebolísticos, tudo. Ele sabe que de fato virou uma mina. Né? É isso. Virou uma mina a base do Palmeiras. Agora, Ronaldo, o futebol deu uma invertida nos valores, né? Você é ídolo. Você sabe o que é ser ídolo, sair na rua, pedirem foto, parar, todo mundo quer um autógrafo. Você é ídolo do Corinthians. Olham para você e se identificam com o Corinthians. Os meninos estão saindo muito cedo. Não se formam mais ídolos. O Endrick, um ótimo jogador. Passou diferenciado, passou no Palmeiras, conquistou, mas foi embora cedo. O Estevão, um menino que tem o futebol de rua, né? 1 a 1 dele é muito bom, é muito solto. Mas também não deu tempo de virar ídolo. Do mesmo jeito que o videogame ele é bom para fazer essa molecada lembrar nomes de jogadores, ele instiga a molecada a ir embora mais cedo por causa disso. Eu quero jogar no Real Madrid. Eu quero jogar no Barcelona. Eles não querem ser ídolo aqui, eles não querem. Além de carregar a família toda nas costas, eles querem já pensar em euro e fazer o quê? O futebol dá essa condição. O futebol dá essa condição de ontem o cara tá ali brigando com o companheiro para uma vaga no time, daqui a pouco é que nesse menino aí, ele é diferenciado. Realmente é um canhoto diferenciado, se posiciona bem. Tem essa saída de bola que todo mundo está falando aí, que realmente ele tem uma visão de jogo, ele está sendo chamado a atenção até pelos times lá de fora. Agora, o mais importante que foi feito no Palmeiras tem que ser ressaltado aí, porque já foi o Endrick, já foi o Estevão, já está indo esse menino. O mais importante foi o que fez o Paulo Nobre, em contratar ali, junto com o Matos, na época, o João Paulo Sampaio. Esse é o nome que está sabendo lidar, porque não adianta você só lá na periferia ou você sair ao redor aí nos bairros, pegar o menino e não dar uma sequência, não colocar profissionais para esse cara desenvolver. Então a gente olhando esse menino, como falou o Capela, ele desenvolveu muito bem e teve pessoas capacitadas ali, porque o João Paulo ele pode ter olho clínico, mas agora no dia a dia, na bola, não é ele, não é ele, são os profissionais que estão ali em volta, preparador físico, o cara que vai lá finalizar, e muitas vezes o que está acontecendo também, que está melhorando essa molecada, é você ter um cara que já jogou bola no posicionamento. E eu vi isso no Corinthians também, na base do Corinthians, que eu vi, terminou o jogo no intervalo, eu vi o Chicão e o Batata encostando numa molecadinha e trocando ideia no posicionamento. Legal. Então, até isso está mudando. Que a molecada volta já com a cabeça boa. Então, tem profissionais aí que capacitadíssimos que tá dando conta do recado para essa molecada desenvolver rápido e pensar em ir embora. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Verdão Notícias. A gente trouxe para vocês um trecho do Jogo Aberto, falando muito do nosso Verdão e falando principalmente da base. Bom, rapaziada, a base tem se mostrado totalmente diferente, né, cara, do Brasil e do mundo. A base do Palmeiras na América Latina aqui, cara, é a mais forte. Não pode dizer do mundo, né, mas nossa base vem caminhando muito bem. E com essa venda aí, pode chegar a 2 bilhões, rapaziada. 2 bilhões de faturamento. Então é muita grana, sabendo que tá tendo um grande investimento, claro, tem custos, mas não dá para formar jogador sem ter investimento. Então, desculpa, rapaziada, a gente tem que dar parabéns, né, a toda a administração, igual o Ronaldo falou, trazer o João Paulo e de ter por trás dele pessoas capacitadas que estão ali ajudando essa molecada, treinando e levando ao caminho certo, tá? Então, rapaziada, eu quero saber de você, o que você achou de tudo que foi falado na reportagem. Se você acha que a Leila tá certa em segurar o Victor Reis pelo menos até o Mundial. Participa com a gente aí, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, rapaziada, porque aí você faz o YouTube entregar esse vídeo para mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Qualquer informação de última hora a gente traz em primeira mão aqui no Verdão Notícias para vocês. Valeu, um grande abraço.